Sabe o encontro de 10 anos de formatura? Ou o jantar de Natal onde os primos se reúnem? Sempre tem aquela história que todo mundo conta. Lembra daquela viagem que o carro quebrou do nada? E aí começa um fenômeno. Um diz que estava chovendo canivete, outro jura que estava fazendo um sol de 40 graus. Um lembra que você chorou de medo, mas você tem certeza que foi o herói que trocou o pneu. Onde está a verdade? Em lugar nenhum. A verdade morreu no momento em que a experiência acabou. O que sobrou foi o roteiro que cada um escreveu. Deixa eu fazer uma pergunta simples. Qual é a memória mais antiga que você tem? Talvez uma casa, uma pessoa, uma cena específica? E você sabe detalhes, né? Do cheiro dessa cena, ou o sol batendo na janela, na cor da roupa que você estava. Agora tem um detalhe meio desconfortável. Tem uma boa chance de que isso nunca tenha acontecido exatamente como você lembra. A gente confia muito na nossa memória porque ela parece sólida. A gente foi ensinado que o cérebro é um arquivo de aço, que o passado está guardado lá, imutável, esperando o play. Eu não quero ser muito técnica, mas essas são as memórias base. Cada uma é de um momento super importante da vida da Riley. Tipo o primeiro gol que ela fez. Você lembra de algo e aquilo vem com imagem, som, sensação. Parece um registro, quase uma gravação, mas provavelmente não é. O cérebro, ao que parece, é muito mais um editor de vídeo criativo do que um backup de segurança. A memória é uma ilha de edição. Ele corta partes chatas, aumenta contraste das partes boas e, se precisar de um vilão para sua história fazer sentido, ele transforma em antagonista da sua vida aquele cara enjoado do segundo ano. Aquele que tinha um cabelinho assim, ó. Talvez não tivesse, né? Mas não importa. Mamãe, ainda me lembro nossa casa de madeira. Na década de 1970, a psicóloga Elizabeth Loftus resolveu testar até onde uma sugestão pode enganar a gente. Ela não usou nada complexo, apenas a força das palavras. Ela mostrava para as pessoas um vídeo de um evento cotidiano, um pequeno acidente de trânsito. Depois, fazia perguntas sobre o que eles tinham visto, mas mudava um detalhe. Para um grupo, ela perguntava a que velocidade os carros estavam quando bateram. Para outro grupo, a que velocidade estavam quando se chocaram violentamente. A única diferença eram essas palavras. Mas o cérebro é sugestionável. Ele quer agradar. Dias depois, ela perguntava se havia vidro quebrado na cena. Detalhe, não tinha vidro quebrado na cena. Mas as pessoas que ouviram se chocaram violentamente tinham muito mais certeza de que tinham visto o vidro. Elas não estavam mentindo, elas estavam lembrando de algo que o cérebro fabricou para combinar com o adjetivo violento. Ou seja, não é só lembrar errado, é criar detalhes sem perceber. Ele sabe que é mentira. Eu sei que ele sabe que é mentira. Ele sabe que eu sei que ele sabe que é mentira. Nos anos 2000, na PUC do Rio Grande do Sul, a psicóloga Lilian Mininski-Stein fez testes parecidos. Pense em como você conta o seu dia para o seu parceiro ou para sua mãe. O seu chefe foi grosseiro de novo hoje? Seu cérebro imediatamente começa a buscar frames, imagens e tons de voz que confirmem essa grosseria. Nos experimentos da doutora Lilian, pessoas assistiam uma cena. Depois eram entrevistadas, mas com uma diferença. Algumas recebiam perguntas neutras e outras perguntas com sugestões sutis. Por exemplo, você viu o objeto na mão dele? Em vez de perguntar se havia um objeto, o resultado se repetia. Gente começava a lembrar de coisas que não estavam lá. Isso deve explicar porque as mesmas pessoas que viveram um relacionamento de 7 anos depois têm lembranças completamente opostas sobre quem foi bonzinho e quem foi o vilão. Cada um está sugerindo o que é melhor para si ao se lembrar da relação. O psicólogo Andrew Twink, da Universidade de Toronto, ajudou a explicar por que disso. Ele mostrou que a memória não é um bloco único guardado. Quando você lembra de alguma coisa, você junta pedaços. Onde eu estava, como eu me sentia, o que eu sei hoje sobre aquilo, e monta tudo na hora. Não é um arquivo do passado sendo aberto, é um quebra-cabeça sendo montado no presente. De novo, e de novo, e de novo. E de novo. Já entendi! Eu já entendi! Esse processo de reconstrução ele chamou de
equifória sinérgica. A memória seria um produto da união entre o que está guardado e as pistas de recuperação ativa. E às vezes você nem queria pistas tão ativas, mas sua mãe não alivia, né? Eu, por exemplo, não lembro do meu aniversário de 3 anos. Eu lembro das fotos que vi no álbum e da história que a minha mãe contou e recontou. Eu passei muito mal nessa festinha. No parabéns, na hora do derrama, foi uma cachoeira. Ninguém comeu bolo naquela festinha. Eu morro de vergonha dessa história, mesmo sem não lembrar dela. O meu cérebro pegou as informações externas e colou no lugar da memória real, que já tinha evaporado há muito tempo. Parece que a memória não é reprodução, é reconstrução. E ela é reconstruída toda vez que a gente lembra. Dá para pensar que a memória é um castelo de Lego. Toda vez que quer lembrar do castelo, tem que desmontar as peças e montá-lo de novo. No meio desse caminho, se perdeu uma peça azul, o que o cérebro faz? Ele pega uma amarela que estava sobrando e encaixa ali. Na próxima vez que eu for lembrar, montar o castelo, vou ter certeza que aquela peça amarela sempre esteve ali. E aqui entra o perigo do contador de causos. O psicólogo britânico Martin Conway analisou o que acontece quando a gente conta a mesma história várias vezes. Mesma pessoa, mesma lembrança, versões diferentes. Sabe aquela história que você conta em todo o churrasco? A cada vez que você conta, você recebe um feedback. Se as pessoas riem em certa parte, na próxima vez você aumenta um pouco mais aquele detalhe. Se elas bocejam numa parte, você corta aquela descrição. Pequenos detalhes mudam, ênfases mudam, sentidos mudam e a versão mais recente substitui a anterior. Nossa vida é uma edição de melhores momentos que a gente mesmo dirigiu. Ou seja, parece que a gente não lembra do que aconteceu, lembra só da última versão que contou para si mesmo. O problema é se tiver alguém da última vez presente, né? O psicólogo William Wagner, da Universidade de Leiden, nos anos 80, não queria voluntários para o seu experimento. Durante 6 anos, ele testou sua própria memória. Anotava eventos importantes, datas, local, pessoas envolvidas e contexto. Semanas depois do fato, reescrevia essas memórias. O resultado é que esquecia eventos inteiros, misturava datas, confundia pessoas, reescrevia partes que não estavam no registro original. Mas mesmo bastante distante da primeira versão, a convicção era inabalável de que eram os detalhes de cada evento. E quanto mais ele falava sobre aquilo, mais a memória mudava. Detalhes surgiam, outros sumiam, e mesmo assim a confiança aumentava. É um paradoxo da mente. Quanto mais longe estamos do fato, mais se continuamos a contá-lo, ou seria reconstruí-lo, mais certeza temos de que sabemos exatamente como ele foi. A nossa convicção cresce proporcionalmente ao nosso esquecimento. O cérebro prefere uma história clara e confiável a uma verdade cheia de lacunas. A discussão em família é isso, né? Não é sobre o que aconteceu, é sobre qual versão foi mais aceita. Quem tem mais credibilidade ganha o passado oficial. Se você e seu irmão discutem sobre quem quebrou o vaso da vovó em 1994, a vitória não é de quem tem a melhor memória, mas de quem convenceu o resto da família da sua versão primeiro. A história é escrita pelos que têm poder. E a memória familiar também. Tem uma camada ainda mais estranha. Pode ser que a memória não sirva só para lembrar, sirva para manter uma história coerente sobre quem somos atualmente. No Brasil, ao longo dos anos 2000 e 2010, em trabalhos publicados a partir também da PUC do Rio Grande do Sul, o filósofo Ricardo Tim de Souza desenvolveu uma ideia central. Memória não é arquivo. É narrativa ética. E, em vez de fazer experimento de laboratório, ele analisou outra coisa. Como pessoas contam a própria vida. E estudou relatos autobiográficos, depoimentos, textos pessoais, gente tentando explicar quem é a partir do que viveu. E o que apareceu nesses relatos é um padrão. O passado nunca vem bruto. Ele vem organizado, eventos são conectados, ganham sentido, ganham direção e, principalmente, ganham justificativa. Um erro não aparece só como erro. Ele vira etapa. Uma escolha ruim vira necessária, um acaso vira caminho. Ou seja, a memória não está tentando ser fiel, ela está tentando ser coerente. E aí entra a ideia central do trabalho dele. A memória funciona como construção de sentido, quase como se você estivesse o tempo todo escrevendo uma versão de si mesmo que consiga sustentar. Não é sobre lembrar o que aconteceu, é sobre conseguir viver com o que aconteceu. Memórias não são só memórias, são fantasmas que me sopram aos ouvidos, coisas
o passado precisa fazer sentido, mesmo que precise ser ajustado. É o que o Dr. Conway, já falamos dele aqui, chamou de memória autobiográfica. Segundo ele, todos criamos, mesmo sem saber, recordações que não correspondem à realidade, mas que encaixam a história que construímos sobre nossa vida, sobre nossa personalidade. Will Smith já foi meu cameraman. Ele é categórico ao dar pouca importância à precisão da memória. O que vale é ser consistente e fazer sentido para cada um. Martin Conway afirma ainda que a memória não pode ser exercitada. Não é músculo. Aprender um instrumento, uma nova língua, uma área de conhecimento é ótimo. Mas para ele, bom para a memória mesmo é socializar, estar com os amigos e com a família. Você que sempre defendeu a ciência, hein? E aí, vai visitar sua avó? Vai sair com as amigas? Ou vai virar terraplanista? Tá parecendo que no fundo a gente não tem memória, a gente tem argumento e vai editando o passado até ele concordar com a gente. E o mais estranho de tudo, da próxima vez que a gente lembrar desse vídeo aqui, daqui a uma semana, um mês, um ano, ele vai estar um pouco diferente na nossa cabeça. Cada um vai lembrar de coisas que eu não disse e esquecer as que eu disse. E tudo bem, é o nosso cérebro trabalhando para que essa informação combine com a nossa nova versão. E para isso, sabe o encontro de... Lembra que na década de 1900 se chocaram violentamente? Quando se chocaram violentamente...